Nos acompanha então na TV, na Rádio Câmara, nas mídias sociais da Câmara dos Deputados. Termina a sessão extraordinária. A gente já vai trazer um resumo do que foram as votações de hoje. Lembrando que teve a conclusão da mini-reforma eleitoral. Também teve a votação do projeto que trata da compensação do governo federal a estados, Distrito Federal e municípios em relação a perdas de arrecadação. Então fica por aí que a gente vai trazer os detalhes para você agora. E temos já a oportunidade de falar com o deputado Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores do Paraná. Ele é líder do partido aqui na Câmara e foi o relator do projeto de lei complementar 136 de 2023 do Executivo, que prevê então essa compensação do governo federal aos estados, Distrito Federal e municípios por causa da perda de arrecadação. Muito boa noite, deputado Zeca Dirceu. Obrigado pela gentileza de falar conosco. Qual a importância de ter esse projeto aprovado agora e segue para apreciação dos senadores, depois de muita negociação no plenário, para ser um texto e compensar estados, municípios, Distrito Federal por causa dessas perdas? Eu estou muito feliz. Eu fui prefeito por 2 vezes na minha cidade, Cruzeiro do Oeste, no Paraná, e poder agora, como deputado federal, já com vários mandatos, honrar essa trajetória de prefeito é muito bom. O projeto do Executivo já era muito positivo. O presidente Lula acertou quando encaminhou aqui ao Congresso Nacional, né, essa recomposição de perdas de ICMS que os estados e os municípios tiveram no ano passado numa aventura eleitoreira que foi feita de forma abusiva. Então estava se fazendo justiça, recompondo perdas que são grandes. Nós estamos falando de 27 bilhões que os estados e municípios perderam no ano passado e que agora o governo federal estaria devolvendo em 2024, 2025 e 2026. Nós conseguimos aqui, inclusive com a concordância do presidente Lula, do governo federal, melhorar o texto, né? Nós estamos antecipando o pagamento de 2024, já agora para 2023, até porque há uma queda de arrecadação de estados e municípios. É 27 bilhões, é muito dinheiro. Se não bastasse isso, que já é muito, né, a gente conseguiu também, dialogando com o ministro Haddad, ministro Alexandre Padilha, por decisão do próprio presidente Lula, recompor perdas desse ano, de julho, agosto e setembro, do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Então, nenhum município vai receber a menos, já com correção de inflação, do que recebeu no ano de 2022. Ainda criamos um mecanismo novo para que, se até dezembro tiver outras quedas, também automaticamente o governo federal esteja autorizado a fazer a recomposição aos municípios. E agora, de última hora, na discussão com os líderes, nas emendas que foram apresentadas, a gente inovou ainda um pouquinho mais de forma positiva, garantindo também para julho e agosto uma recomposição de perdas, em comparado com 2022, para os estados, o Fundo de Participação dos Estados. Não houve nenhum tipo de aumento de tributos, não tem nenhuma base na realidade do texto, qualquer aumento de ICMS, qualquer mudança no preço dos combustíveis. Foi dificuldade de interpretação de alguns ou até alguma falta de boa-fé, mas que o plenário soube compreender. Basta a gente olhar o número grande, né, de votos que teve a favor do projeto em todos os momentos. Deputado, o prefeito, o governador deve estar bem ansioso por isso, mas ainda falta a questão do Senado Federal. Mas o senhor acredita que vai haver votação rápida e logo os prefeitos e governadores vão estar um pouco mais aliviados? Porque a gente tem ouvido, inclusive, no plenário, muita transmissão dos discursos que os prefeitos e os governadores têm feito em relação a essa questão da falta de recursos. Olha, o Senado é a casa dos estados, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que vai haver lá também a mesma sensibilidade aqui, não só de aprovar, mas de aprovar com a agilidade necessária. Não é que os governadores só precisam, não é que os prefeitos e as prefeitas precisam, é a população que necessita que a receita chegue na ponta para os serviços de saúde, de educação, né, os investimentos que municípios e estados fazem para gerar emprego, para apoiar a agricultura, para gerar desenvolvimento, melhorar a infraestrutura urbana, melhorar a infraestrutura rural, né, as coisas acontecem lá na ponta, nos municípios, nos estados. Então, a gente está beneficiando a população, a prestação de serviço público, que não é capaz de ir adiante com uma queda de arrecadação, né, significativa, como realmente aconteceu em julho, em agosto e começa a acontecer agora em setembro. Lembrando que houve aumento de receitas de janeiro a junho, então não é uma situação catastrófica e que muito dessa queda tem a ver com os erros, com os equívocos que se cometeu no ano de 2022, no ano passado.
Deputado, para quem está nos acompanhando, só para a gente trazer um pouquinho dos detalhes de como é para construir uma lei como essa, é difícil, como é que o senhor consegue chegar a um texto depois de ter que debater com tanta gente, chegar a um texto que vai agradar a maior parte das pessoas, inclusive o que o senhor está dizendo, agradar os brasileiros que vão ser beneficiados na ponta? É muito difícil, eu estou um pouco exausto, né? Mas eu tive aqui, né, da maior parte dos líderes e da grande maioria do plenário, o apoio, a compreensão. E, é claro, a gente fez um processo de diálogo. Eu recebi aqui na Câmara entidades representativas dos municípios, muitos prefeitos e prefeitas, né? Além das entidades dos municípios, recebi as entidades dos estados, os consórcios de governadores, estive num diálogo com a Casa Civil, né, com a Secretaria de Relações Institucionais, com o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula se envolveu diretamente. Não é sempre, né, que o presidente vai acompanhando, né, as negociações, os bastidores e dá sugestões, toma decisões. Então foi, para mim, por ser do PT, por ser amigo do presidente Lula, conhecer ele desde criança, né, uma honra muito grande num projeto que era do Executivo, que eu estava relatando, ter podido contar também com a intervenção dele, com as decisões deles, com as sugestões do presidente Lula, né, para que a gente tivesse aqui não só a aprovação do texto, que já era muito boa, era chancelada inclusive por um acordo no judiciário, mas a gente pudesse aprimorar, melhorar, ampliar ainda mais o volume de repasses, né, um repasse que ia ser nesse ano aí talvez muito pequeno, estava muito concentrado em 2024, 25, 26, vai acabar acontecendo nesse ano, acho que algo em torno, somando o que é ICMS, FPM, FPE, eu acho que pode até passar da casa de 10 bilhões de reais. Então deu muito trabalho, mas valeu a pena, e eu sou grato também à condução aqui do presidente Lira, presidiu o final da sessão o deputado Aguinaldo Ribeiro, né? Essa condução aqui que vai parando, né? A gente começou a votar, teve que voltar para a parte eleitoral para depois chegar num acordo aqui final desse texto, também nos ajudou bastante aqui, então fica registrada a minha gratidão a todos que contribuíram. Tá certo, muito obrigado, deputado Zeca Dirceu, do PT do Estado do Paraná, relator desse projeto que trata de compensação aos estados, Distrito Federal e municípios, e também líder do PT. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e boa noite. Abraço, deputado.